Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres de estar na casa de Deus nessa noite de hoje? Bom é o nosso Deus que nos concede mais uma oportunidade. Você só está aqui, não é por mérito teu, mas é por mérito dele que pode todas as coisas. Amém? Sou grato a Deus por participar pela segunda vez do Abala Valinhos. Sou grato a Deus pela vida do apóstolo, porque foi por meio de uma pregação do mesmo que cá estou eu aqui nessa noite de hoje vos pregando a palavra. Amém? Sou grato a Deus também pela vida da minha esposa que me acompanha, a vida da minha filha que também me acompanha e todos os irmãos que ali estão da cidade de Intubi. Quantos vieram aqui ouvir uma palavra da parte de Deus? Quem acredita que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite de hoje? Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo vai escrever Marcos, capítulo de número 8, e o versículo é o número de 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8 e o versículo é o de número 22. Diz assim o texto bíblico: chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego, rogando que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia e cuspiu nos seus olhos. E impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Pode se assentar dando glória ao nosso Deus. Meus irmãos, Marcos, ele vai relatar no texto a qual acabamos de fazer menção, um milagre que Jesus vai operar na vida de um homem que jazia cego na cidade, na região de Betsaida. Betsaida era uma cidade governada por Filipe, o tetrarca. O mesmo foi quem reedificou essa cidade, nomeando a mesma por Júlias, em homenagem a Júlia, filha do imperador César Augusto. Esta mesma cidade é a cidade natal de Filipe, Pedro e também André. Apesar de Filipe, Pedro e André ser seguidores de Jesus Cristo, a mesma cidade de que eles eram, era uma cidade incrédula, era uma cidade que por mais que Jesus fazia, eles não acreditavam, era uma cidade que por mais que Jesus realizava, ele não cria naquilo que Jesus fazia, era uma cidade por onde mais Jesus realizava curas e milagres, eles não aceitavam Jesus ali. É bem verdade isso que Jesus, em Mateus 11, 21, vai narrar o seguinte texto em direção a esta cidade. Ele vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e também em Sidom tivesse realizado os milagres que aqui eu operei, há tempo este povo já se tinha convertido em silício, pó e também em cinza. Entenda, aonde Jesus vai fazer o milagre na vida deste homem, era um lugar de incredulidade. Aonde Jesus vai realizar um milagre na vida deste cego, era um lugar de oposição ao ministério de Jesus Cristo. E aonde não tem fé, logo não tem milagre. Aonde tem incredulidade, logo Jesus não habita ali. É bem verdade que Jesus, quando ele vê a multidão trazendo aquele moço para que ele curasse aquele moço, Jesus não vai curar aquele homem no meio da multidão. Jesus pega ele pela mão e leva ele para a cidade afora dali, para ter um particular com ele. Porque como eu disse no começo, aonde tem incredulidade, Jesus não opera. Aonde tem falta de fé, Jesus não opera. É bem certo isso, que quando Jesus está pregando certa feita no meio de uma multidão, chega Jairo, chefe da sinagoga, olha para Jesus e diz: mestre,
a minha filha está em casa e está enferma, está à beira da morte. Sendo assim, Jesus olha para Jairo. Quando ele vai liberar alguma palavra para a vida de Jairo, já chega alguém também da sinagoga e diz: Jairo, pare de incomodar o mestre, porque a menina já está morta. E é interessante, meu irmão, que quando você vai atrás de Jesus buscar uma resposta, sempre tem alguém que chega dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas sempre tem uma palavra vinda da direção dizendo: crê somente, porque a minha palavra é maior do que a palavra contrária, a minha palavra é bem maior do que a palavra que vem contra a tua vida. E é bem certo que Jesus, quando chega naquela cidade, chega naquela casa de Jairo, já está todo mundo comemorando o funeral. As carpinteiras eram contratadas para chorar, os cantores eram contratados para cantar. Só que quando Jesus chega naquela festa fúnebre, Jesus olha para aquele povo, ele olha para a incredulidade e diz: saia todo mundo de dentro da casa. Era Jesus dizendo: porque aonde tem incredulidade eu não opero. É Jesus ensinando para alguém aqui nessa noite de hoje: quem está na tua casa e não acredita no teu milagre, se você não tirar ele de lá, o próprio Jesus vai mandar sair fora. É Jesus dizendo para alguém nessa noite de hoje: quem não acredita no teu ministério não é digno de entrar na tua casa. Quem não acredita na cura do teu filho não é digno de entrar na tua casa. É o meu Jesus com uma mensagem de Deus para a vida de alguém nessa noite. Quem não acredita no teu ministério, quem não acredita na tua chamada, o mestre vai arrancar do meio da tua casa, ele vai tirar do meio da tua parentela. Quem acredita nessa palavra nessa noite de hoje? Grande é o Senhor, nosso Deus. E quando Jesus ele pega, ele não habita com milagre no meio à incredulidade. Jesus pega aquele moço e tira aquele moço para fora, tirando ele para fora, tirando ele do meio da cidade. Interessante é o milagre que Jesus vai operar na vida deste homem, porque é bem certo que todos nós que estamos aqui sabemos que aonde Jesus coloca a mão, a cura chega. Sabemos que aonde Jesus libera a palavra, a cura chega. Mas esse milagre é diferenciado. Jesus olha para aquele moço parado ali, ele vai olhar para aquele moço, e olhando para ele, Jesus vai liberar não uma palavra, Jesus não vai liberar um toque. Preste atenção no que eu estou pregando aqui em nome do Senhor Jesus. Jesus vai olhar para a cara daquele moço e vai cuspir em direção à sua cara, vai cuspir em direção aos seus olhos. E é bem verdade que sabemos, se tem alguém aqui nessa noite que aceitaria Jesus cuspir na sua cara, eu acredito que se eu perguntasse, talvez ninguém levantaria a mão e dizia: mestre, pode cuspir na minha cara, porque cuspir na cara fala de humilhação, e ninguém aqui veio ser humilhado, sim ou não? Quem saiu da tua casa nessa noite de hoje, colocou o seu melhor terno, a sua melhor vestimenta, o seu melhor sapato, olhou para o espelho e diz: hoje eu vou lá na igreja Deus é Paz, para o primeiro dia do Abala Valinho ser humilhado? Não, todos vieram aqui nesta noite para ser exaltado ou tomar uma exaltação da parte de Deus, porque tem um ditado por aí que diz que os humilhados serão exaltados, mas esse ditado é mundano, porque aqui é diferente. O meu Jesus diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então entenda uma coisa nessa noite de hoje: você que entrou neste culto procurando exaltação, o culto não é para você, o culto não é para te agradar, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Então coloca um sorriso na tua cara nessa noite de hoje e libera o teu melhor glória para Ele nessa noite de hoje. Porque o ato de se cuspir na cara de alguém ou em direção de alguém vai falar acerca de humilhação, sim ou não, igreja? Quem aqui levantaria a mão e dizia: eu quero ser cuspido na minha cara, eu quero ser cuspido por Jesus, eu quero ser humilhado por Jesus? Ninguém quer isso, irmão.
todos querem ser exaltados, mas o nosso pensar não é o pensar de Deus. Quando o homem cospe na cara de alguém, quando o homem direciona a saliva, o cuspe sobre a cara de alguém, é para humilhar o mesmo, é para que o mesmo fique cabisbaixo. É um ato de superioridade daquele que cospe para aquele que é cuspido. Sim ou não, igreja? É um ato de arrogância, de ignorância, daquele que se acha maior do que aquele que está sendo cuspido. Assim é que pensa a humanidade. Mas quando Jesus libera o cuspe sobre a cara daquele rapaz, sobre os olhos daquele moço, o mesmo também estava humilhando, mas para exaltar depois. Porque a humanidade, o homem cospe para que você fique no fundo do poço, mas o meu Jesus, ele cospe para que você seja humilhado e depois se corrija. Jesus, sempre que ele cospe na cara de alguém, ou usa a saliva para curar alguém, o mesmo está querendo curar a vida do enfermo. Quem aqui já não viu, dentro das páginas seletivas da Bíblia, abaixa o fundo por favor, quando Deus, em Números capítulo 12 e versículo de número 14, Arão e Miriam está entre si brigando, tramando contra Moisés, dizendo: será que Deus fala só por meio de Moisés? Será que Deus também não fala por meio ou por intermédio de nós? Aí chega Deus na tenda da congregação, reúne os três, diz: ó Moisés, Arão e Miriam está falando contra ti isso e isso. De repente, quando Deus some, Miriam fica leprosa. Moisés vai orar por ela. Quando Moisés ora por Miriam e pede que cure ela, Deus vai dar uma resposta para Moisés dizendo o seguinte: se o pai dela tivesse cuspido em sua cara, a mesma não teria que ficar isolada por 7 dias, e por 7 dias não tinha que aparecer no arraial de Israel. Era Deus dizendo, através dessa passagem, o cuspe na cara, ou cuspir na cara de alguém, é um ato de correção, não para humilhar o homem, mas não para humilhar para que o homem fique abatido, mas para humilhar e arrancar a soberba do homem. Quem nunca leu também em Deuteronômio capítulo de número 25 e versículo de número 9, vai falar acerca da lei do levirato. A lei do levirato funcionava no seguinte: um homem que morava junto com seus irmãos, e o mesmo era casado com uma mulher. Se este homem chegasse a morrer sem dar descendência àquela mulher, o seu irmão que vinha após dele era obrigatório a casar com aquela mulher e dar descendência a ela. O mesmo colocaria o nome no filho daquele que morreu, para que o nome dele não ficasse esquecido dentro de Israel. Mas se tal homem não cumprisse essa lei, a mulher daquele homem que morreu chegava até os anciãos e dizia para os anciãos: olha, ele não cumpriu a lei, ele não cumpriu o que Moisés deixou para nós. Esta mulher chegava na vida daquele homem, arrancava a sandália dos teus pés e a mesma cuspia em sua cara como ato de correção. Então entenda uma coisa nesta noite de hoje: sempre que Jesus, Deus, cuspir na cara de alguém, não é só ato de humilhação, mas é te humilhando para te exaltar. Sempre que Deus te corrige, não é para tua queda, mas é para tua subida. Então sempre que você for corrigido, não pense mal do teu pastor, não pense mal da tua liderança. É Ele te corrigindo para o teu crescimento, é Ele te corrigindo para a tua exaltação, é Ele te corrigindo para você ser melhor daqui a um tempo na frente. É Deus te corrigindo para ter o melhor sobre a tua vida, o melhor sobre a tua casa, o melhor sobre a tua família. Quem aqui acredita nessa palavra? Jesus libera o ato de cuspir na cara daquele homem. Mas o interessante é que naquele tempo o povo acreditava que a saliva era meio que um método de cura. Quem não lembra, em Marcos 7,33, o mesmo Jesus vai curar um gago, vai curar um surdo, passando a saliva no seu dedo e introduzindo no ouvido daquele que era surdo, e o mesmo começa a ouvir novamente. Quem também não lembra, em João 9, quando Jesus ele cospe sobre o barro,
passa a mão no barro junto com a terra e faz um lodo, passa na cara daquele homem e manda o mesmo lavar no tanque de Siloé. É porque naquele tempo o povo acreditava que os fluidos do corpo exalavam a virtude daquele que carregava os seus fluidos. E qual é os fluidos do corpo, pregador? O fluido do corpo é a urina. O fluido do corpo é o suor. Eu estou suando aqui, eu estou liberando um fluido do meu corpo, mas o meu fluor, o meu suor não tem cura para ninguém. O meu sangue, que também é um fluido do corpo, não pode salvar ninguém. A minha urina, que é um fluido do meu corpo, não pode salvar ninguém. Quem não lembra daquela mulher, na mesma história de Jairo, quando antes de Jairo chegar na casa dele, Jesus é parado por uma mulher ali que sofria há muito tempo por uma hemorragia. Só que a mulher não tinha saída, ela tinha que se arrastar pelo chão para tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, quem não lembra o texto, Jesus diz: quem é que me tocou? Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, como o Senhor pergunta quem te tocou, se tem tanta gente aqui? Jesus diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. É Deus dizendo nessa noite de hoje: o teu fluido não pode salvar ninguém, o teu fluido não pode curar ninguém, mas os meus fluidos do meu corpo é virtude, é poder. E qual é os fluidos que Jesus libera do corpo? É o sangue do Cordeiro. Você só está aqui nessa noite de hoje porque Ele liberou o maior fluido do corpo dele que Ele podia liberar. Você só está aqui nessa noite por causa do sangue. Libera um glória mais forte aí para Jesus. Você só está aqui nessa noite por causa do sangue que Ele derramou naquela cruz. Quem pode adorar o nome dele? Espírito de Deus, assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.